Olá a todas e todos! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao quarto módulo do curso de Afroteologia. Na aula de hoje, abordaremos algumas questões referentes à presença africana no Brasil, com um pouco mais de foco no Rio Grande do Sul. Dou foco no Rio Grande do Sul não apenas porque vivemos aqui e este curso foi oferecido por uma instituição gaúcha, mas principalmente devido à falta de conhecimento geral e insuficiência de trabalhos acadêmicos fora do estado que tratem sobre o tema. Vamos lá? A presença negra no Brasil se deu devido ao intenso tráfico transatlântico de africanos para alimentar o sistema escravista brasileiro por quase 4 séculos. Durante a vigência do sistema escravista, nosso país teve 4 grandes períodos ou ciclos econômicos. De 1500 a 1530, o ciclo do pau-brasil, que basicamente usou mão de obra indígena. De 1530 a 1700, houve o ciclo do açúcar. De 1700 a 1800, o ciclo do ouro. E 1800 a 1888, quando encerrou a escravidão, foi o ciclo do café. Todas as atividades tinham como trabalhadores negros, africanos e afrodescendentes escravizados. Devido aos focos de produção de acordo com cada ciclo econômico, a utilização de mão de obra negra escravizada garantiu a formação de espaços ou nichos de cultura negra que, por sua vez, permitiram a fundação das comunidades afro-religiosas. Ou seja, onde houve grandes grupos de escravizados, surgiram núcleos de manutenção das tradições de matriz africana. Os estudiosos costumam utilizar a expressão religião afro-brasileira para definir os sistemas de crenças afro no Brasil. Mas este termo tem sido questionado e muitos pesquisadores têm apresentado novas terminologias com novos conceitos. Assim, este termo, religiões afro-brasileiras, é mais empregado quando se trata de religiões amalgamadas ou sincréticas, como a Umbanda, o Catimbó, o Babassuê, a Jurema, etc. Enquanto que para as que possuem fortes ligações com a África, são empregados termos como religiões de matriz africana ou ainda religiões de matrizes africanas, buscando dar ênfase na multiculturalidade africana. Eu tenho empregado o termo tradições de matriz africana para definir as formas espirituais dessa origem, como o batuque, o tambor de mina, o nagô e o candomblé. Por entender que estas formas não são meramente uma religião, mas uma tradição que engloba valores civilizatórios, uma filosofia de vida com ética e moral próprias, para além de meros ritos. Estes sim, diferentes de acordo com o lugar onde teve que se adaptar. Também uso o termo matriz no singular por entender, como diz Amadou Hampâté-Bâ, que há uma unidade na diversidade africana. O termo tradições de matriz africana apareceu pela primeira vez no 1º de Dará, Encontro Nacional de Tradições de Matriz Africana em Saúde, promovido pela Rede Nacional de Religiões Afro-Brasileiras de Saúde, a RENAFRO, com recursos de edital público do Ministério da Saúde. Esta ação foi realizada aqui no Rio Grande do Sul, com participação de babalorixás e alorixás de todo o país. Assim podemos dizer que este termo não foi inventado pela academia para nos definir, mas sim por nós mesmos, vivenciadores e vivenciadoras dessas tradições. Mas que tradições são essas? Bom, na Bahia se organizou o candomblé, que é uma manifestação cuja origem principal é a cidade de Queto, na Nigéria. Mas também existem outras nações, como o Jeje, o Ijexá e o Efã. Esta é a tradição mais estudada e também a mais celebrada, conhecida e diria até mais respeitada pela sociedade ocidental. Segundo o pesquisador francês Pierre Verger, o terreiro mais antigo da Bahia é o Ilhéianaçô, ou Casa Branca, que fica no bairro do Engenho Velho, em Salvador, que teria dado origem a todos os outros terreiros da Bahia e até do Brasil, com a expansão do candomblé. Dos terreiros mais conhecidos, temos o Yaomi Axé Yamassé, também conhecido como Terreiro do Gantuá, e o Ilê Axé Opon Afonjá, terreiro da famosa Ialorixá
Estela de Oxóssi. A grande diferença do candomblé baiano para as outras tradições de matriz africana no Brasil é que, de acordo com Pierre Verger e Juan Elben dos Santos, algumas mães de santo teriam ido à África para reaprenderem os fundamentos religiosos, para depois trazerem para o Brasil. Mas o candomblé está longe de ser a única manifestação afro-religiosa no país. Dentre elas temos o tambor de Mina do Maranhão, cuja origem são os povos Jeje do antigo reino do Daomé, hoje Benin, o Xangô ou Nagô, ou ainda Nagô-Egbá, em Pernambuco, a macumba do Rio de Janeiro, termo que foi demonizado pela Igreja Católica até meados do século passado, cuja origem é o nome de um instrumento de percussão de uma etnia banto, parecido com o reco-reco. Essa tradição usava esse instrumento nos seus rituais, sendo que o tocador de macumba era o macumbeiro. Mas devido a essa demonização, passaram a adotar o nome Candomblé de Angola, por ser mais respeitado, como disse antes. E por fim, surge no Rio Grande do Sul o batuque. Batuque foi o apelido dado pelos brancos à religião africana, praticada no Rio Grande do Sul, devido ao barulho provocado pelos tambores. Mas nem sempre foi chamado assim. Uma das primeiras referências é a de Antônio Álvares Pereira Coruja, o primeiro cronista de Porto Alegre, que chamou de candombe. Mas não temos como saber se existe alguma relação com a palavra candomblé, que também possui uma origem incerta. Curioso é que sabemos que existe um tipo de entrudo no Uruguai, também chamado de candombe. Embora o termo batuque tenha sido usado pelos brancos, a origem da palavra é africana. Num pequeno dicionário publicado em 1933, esse daqui, o Jacques Raimundo diz o seguinte: batuque, substantivo masculino, dança de negros, com sapateados, palmas, cantigas e toque de tambor. Qualquer barulho com pancadas repetidas e frequentes. Na etimologia, é bailado originário de Angola e do Congo, mas em que pese a opinião do cardeal Saraiva, que eu não sei quem é, não lhe chamavam os negros batuque, mas os portugueses. A dança é feita com cantos em que entra a expressão cubatuco, nesta casa aqui. Daí proveio batuco e os alternativos batucum, batecum e bateco. De batuco originou-se o verbo batucar. Batuco mais ar. De batucar, o deverbal batuque, que levado à contracosta, ou seja, aqui no Brasil, foi adotado pelos landinos. Para quem não sabe, os negros escravizados eram classificados como de 3 tipos. O boçal, que era o recém-chegado de África, que não conhecia o idioma português e os costumes daqui. O ladino, que o texto chama de landino, que já é o africano já adaptado à realidade escravista. E o crioulo, que era o negro já nascido no Brasil. E ele continua: sob a forma batiuque, onde esse dicionário de landino, né, desse P. Raposo, que eu também não sei quem é, e foi de onde ele tirou isso. E os derivados são a batucada, o batucador, batucante, batuqueira, etc. Mas os vivenciadores também chamam de nação, como forma mais respeitosa, devido à demonização do termo batuque. A história do batuque é conjunta com a história do negro no Rio Grande do Sul, que não é muito diferente da do resto do país. É importante dizer que o Rio Grande do Sul nunca fez parte do comércio transatlântico de africanos. Este estado sempre recebeu esta mão de obra por rotas continentais. Embora a historiografia reconheça como marco para a presença negra no Rio Grande do Sul a instalação da charqueada de José Pinto Martins às margens do Arroio Pelotas em 1780, existem indícios que já haviam negros por aqui em datas anteriores. É possível que os primeiros negros que conheceram as terras que se tornariam Rio Grande do Sul vieram na expedição de Martim Afonso de Souza, que tinha a missão de estabelecer os limites das terras portuguesas. A região conhecida como Campos de Viamão
a primeira de colonização portuguesa no estado, tinha cerca de 42% de negros. O professor Jorge Eusébio Assunção aponta que em 1635, negros vinham com os bandeirantes para auxiliar na captura e transporte de índios para São Paulo. Em 1680, na fundação da colônia de Sacramento em frente a Buenos Aires, negros escravizados foram utilizados na construção civil e militar, além de também serem mercadoria para ser vendida para os espanhóis. Em 1725, a frota de João de Magalhães, que vem de Laguna por terra, traz uma grande quantidade de negros escravizados, que Assunção acredita ser um dado que corrobore a possibilidade de um estabelecimento nas fazendas de Viamão, Capivari e Gravataí. Em 1780, houve uma grande seca no Ceará, o que fez com que José Pinto Martins trouxesse para as margens do Arroio Pelotas a primeira charqueada do estado. Ele trouxe todo o seu sistema de produção, incluindo sua escravaria. Desde então foram fundadas mais de 30 charqueadas em todo o estado, cada uma com um efetivo entre 60 e 80 escravizados. Para quem não sabe, charque é carne de gado salgada e exposta ao sol para secar. Esse processo protege a carne da putrefação por quase um ano. Lembrando que nessa época não existia geladeira ou freezer, né? O charque era a principal economia do estado, abastecendo tanto o mercado interno quanto o externo. Além de que foi motivo para se travar a Guerra dos Farrapos, entre 1835 e 1845. Embora a economia gaúcha tivesse como base a produção do charque, a maior parte da mão de obra negra escravizada estava concentrada aqui, em Porto Alegre. Uma cidade cosmopolita e comercial. A cidade chegou a lutar contra os farroupilhas, o que lhe garantiu o título imperial de leal e valorosa. Assim, Porto Alegre tem todos os elementos necessários para o surgimento de uma tradição de matriz africana. Um grande contingente de negros que atuavam em serviços mais especializados, garantindo maior tempo para rituais e iniciações que nas charqueadas, onde os escravizados podiam ter até 18 horas de trabalho. Isso explica do porquê das tradições que se mantiveram no estado serem principalmente de origem Jeje e Yorubá e não de bantus. Como vimos em outro módulo, os bantus eram direcionados para o trabalho no campo, agricultura e charqueada, enquanto que os sudaneses, ou seja, Jejes, que também eram chamados de Minas, e Yorubás, eram direcionados para o trabalho especializado nas cidades. O batuque se propagou em diversas denominações, chamados lados ou nações, que são Cabinda, Oió, Jeje, Nagô e Ijexá. E também a mescla de dois lados, Jeje-Nagô, Jeje-Ijexá, Oió-Jeje, etc. Embora a origem sudanesa do culto, é possível que a maioria de seus vivenciadores iniciais fossem banto, devido à grande massa de pessoas dessa origem no estado. Esse seria um dos motivos para que não houvesse interesse de retorno à Nigéria ou ao Benin para a reaprendizagem de ritos e fundamentos, como ocorreu com o candomblé. Outro motivo foi a própria pobreza dos negros que, após a abolição da escravatura, não tinham condições financeiras para tal empreitada. Assim, o batuque se manteve quase intacto desde os tempos da escravidão. Bem, pessoal, com isso terminamos nossa aula. No próximo módulo, estudaremos as comunidades tradicionais de terreiro. Até lá e bons estudos! Não esqueça de fazer as tarefas, elas são importantes para garantir a presença no curso e o certificado no final. Axé!